Então, você que já se inscreveu no canal, obrigado. Você que não se inscreveu ainda, por favor, só o que eu peço. Obrigado, tá? O nome do Roger Guedes entrou nos Trending Topics e está sendo, assim, muito badalado, como se ele pudesse voltar para o Corinthians. Informação do Alfinete, corintiano, gente boa, que trabalha na TV Corinthians, no Alambrado Alvinegro, no podcast com o Cascão, um cara muito bem informado. Ele trouxe uma informação de que o staff do Roger Guedes estaria fazendo alguns movimentos, alguma procura, uma sondagem, para talvez voltar para o Corinthians. Quando a gente fala Roger Guedes no Corinthians, isso não está relacionado à tentativa do Corinthians em contratar Roger Guedes, que fique claro. É uma aproximação de um empresário que se dá muito bem, pelo menos se dava com a diretoria anterior, e provavelmente se dá bem, porque tem muitos negócios lá dentro, com a atual gestão. Estou falando de Paulo Pitombeira. O Paulo Pitombeira tem uma aproximação, ou estaria buscando uma aproximação, para deixar as coisas, né, digamos assim, encaminhadas, caso Roger Guedes volte ao Brasil. Caso Roger Guedes volte ao Brasil. Não tem nenhuma informação concreta de negociação, de proposta, de volta nesse momento do Roger Guedes ao Corinthians. O que pode haver é uma vontade. E isso me parece claro, que o Roger Guedes quer voltar para o Brasil em algum momento e quer voltar para o Corinthians. Ele sabe que parte da torcida ficou um pouco chateada, porque ele sai em meio a uma semifinal de Copa do Brasil, por exemplo, com o sonho de jogar no Catar, para ganhar 4, 5 vezes mais, 4, 5 milhões de reais por mês. A gente entende, mas o torcedor é muito passional, né? Mesmo assim, o Roger Guedes entregou demais com a camisa do Corinthians. Então é natural que a torcida se divida. Tem uma parte que fala, poxa vida, o cara nos deixou na mão aqui e tal, né? Mas, por outro lado, caramba, meteu o gol, sempre se doou em campo. Foi fominha muitas vezes, mas ele resolvia. E hoje, na carência e na necessidade de um atacante, até porque o Yuri Alberto não conseguiu corresponder quando ele ficou sozinho, é claro que o nome do Roger Guedes é interessante. Mas assim, gente, com os valores que ele ganha, qual a chance do Corinthians chegar perto disso? Só se ele realmente rescindir, ficar livre, não querer mais, se a situação não estiver legal. Mas a informação que eu tenho é completamente oposta. Ele está adaptado, ele está feliz, ele está realizado, está tudo dando certo. A questão é, ele pode estar olhando um futuro breve, metade do ano, ano que vem, quem sabe. E aí existem alguns movimentos, e isso é verdade. Do lado do Roger para o Corinthians, não do Corinthians para o lado do Roger. Porque aí eu conversei com pessoas de dentro do Corinthians que me disseram, nenhuma chance, zero. Então assim, não estou aqui para iludir vocês, estou aqui para dizer a real. Se amanhã a coisa mudar, se amanhã a gente receber uma informação, opa, peraí, avaliamos, ele aceita ganhar o mesmo que ele ganhava antes, eu trago aqui para vocês. Hoje, a informação do Alfinete procede. Vem um movimento de lá, do Corinthians, zero. O Corinthians não vai repatriar o Roger Guedes nesse momento, tá bom? Mas tem outros movimentos acontecendo. A situação do Caio Alexandre. Eu fiz uma pergunta sobre esses dois jogadores, Caio Alexandre e Luiz Henrique. E para as duas coisas me disseram que avançou. O Caio Alexandre tem uma proposta superior. Ele não se apresentou ao Fortaleza. Ele terminou o contrato e, mesmo com o Fortaleza adquirindo 50% dele, ele tem proposta do Bahia e do Corinthians. A do Corinthians é melhor. E o Bahia ofereceu 24 milhões de reais por ele, segundo o Lancem. Então, o Corinthians está forte para levar o Caio Alexandre, que foi um baita jogador no ano passado e tem só 24 anos. Ele é muito bom jogador. Ele resolve o meio-campo do Corinthians, tá? Porque você tem Ranieri, Fausto Vera, Maicon. Ele é titularíssimo. Ele joga no lugar de qualquer um desses, tá? Ele é titular, ele é segundo, tá? Mas assim, você bota um primeiro ali e fixa o Caio Alexandre. Ele vai fazer o time andar. E o Corinthians tem consciência disso. Por isso está fazendo todos os movimentos para trazer Caio Alexandre. Avançou, tá? Está mais perto.
Eu não sei dizer para você se tá para fechar, se é 90%, se é 80%. Eu só tenho para dizer que, nesse momento, o Caio Alexandre está inclinado em aceitar a proposta do Corinthians. E é o que falta. Aí você define lá com Fortaleza a porcentagem e pronto. Ele vai ser jogador do Corinthians. Vamos ver, vamos esperar. E o Luiz Henrique, a questão é, o Luiz Henrique, o Betis, ele não quer emprestar, ele só quer vender. E por um valor absurdo, 18 milhões de euros. Mas o Corinthians segue confiante. O Corinthians fez uma proposta de empréstimo, mas um valor muito alto por esse empréstimo. 2 milhões de euros por um empréstimo remunerado de um ano e com opção de compra no final dessa temporada. Então, o Betis quer vender? Quer. Mas se o Betis entender que daqui a pouco pode ser interessante ele ficar um ano num valor interessante, que é 2 milhões de euros apenas por um empréstimo, pô, isso dá 10 milhões de reais, gente, só para ter o jogador aqui por uma temporada. Se o Betis entender isso e que ao final da temporada, aí sim o Corinthians vai ter que fazer uma proposta se quiser ficar com o jogador, é isso que o Corinthians está tentando, convencer o Betis a liberar por empréstimo. Por enquanto, os caras não querem, eles só querem vender. O Corinthians não vai comprar 18 milhões de euros, não vai comprar. Pode ser que faça uma proposta de 15 e os caras aceitem, mas ainda assim é muito dinheiro. Então o Corinthians vai tentar um empréstimo de um ano com opção de compra ao final dessa temporada, tá bem? Torres, zagueiro contratado, mais um zagueiro contratado pelo Corinthians, esse de seleção de Copa do Mundo, zagueiro de Copa do Mundo de seleção do Equador. Com isso, o Corinthians contratou 6 reforços até agora. Ranieri, Rodrigo Garro, Ranieri volante, Rodrigo Garro meia esquerda, Diego Palacios lateral esquerdo, Hugo lateral esquerdo, Félix Torres zagueiro, Gustavo Henrique zagueiro. São 6 reforços, nem todos anunciados até agora, mas 6 reforços contratados, todos para a defesa, né? Para a defesa e para o meio de campo. Com isso, o Corinthians se reforçou bem para a defesa e para o meio de campo. O Corinthians ainda quer um lateral direito reserva para a posição do Fagner, né? Quer um jogador de meio de campo, um volante, quer mais um jogador de meio de campo, meia esquerda, quer mais 2 pontas e um centroavante, quer o Corinthians. E a prioridade neste momento é a contratação de jogadores para o ataque, porque o Corinthians entende que já se reforçou bem na defesa e no meio de campo. E se reforçou mesmo, muito bem na defesa e no meio de campo. Falta agora jogadores para o ataque, porque o Corinthians, por exemplo, no último coletivo que o Mano Menezes comandou, o treinamento tático que o Mano Menezes comandou, o ataque foi formado pelo Matheus Araújo, pelo Yuri Alberto e pelo Romero. Ou seja, um ataque já conhecido do torcedor corintiano. O Corinthians quer trazer principalmente um centroavante para brigar ali na posição com o Yuri Alberto, quer trazer um ponta para dar opção para o Mano Menezes, um jogador de velocidade. Esse jogador de velocidade na ponta, o Corinthians ainda não tem. Então, o ataque, nesse momento, é a prioridade do Corinthians, quer contratar 3 reforços, pelo menos, para o setor, mas está vendo o mercado bem difícil, né? A intenção é contratar até o dia 7 de março. 7 de março termina a janela. 2 pontas e um centroavante. Um jogador para camisa 7, um jogador para camisa 11 e um jogador para camisa 9. Os atacantes à disposição do técnico Mano Menezes no Corinthians atualmente são o Romero, o Yuri Alberto, o Wesley, o Gustavo Mosquito, que renovou o contrato, e o Giovani, que é da seleção sub-23, das categorias de base do Corinthians, enfim. O Giovani, que vive na seleção sub-23. Sobre o Aboubakar. O Corinthians desistiu da contratação, tá bom? O Aboubakar, o Corinthians desistiu da contratação. Foi oferecido ao Corinthians, o Corinthians gostou do Aboubakar, mas foi ver quanto ganhava o jogador, e o jogador é muito caro. O jogador é muito caro. Quem trouxe essa informação foi a Marília Ruiz, que trouxe essa informação. A jornalista Marília Ruiz, de que o jogador é caro demais, o Corinthians considera ele caro demais. Então o Corinthians desistiu da contratação do Aboubakar. O Corinthians vai, portanto, tentar a contratação de outro jogador. Ganharia mais do que 2 milhões de reais por mês o Aboubakar, e aí está fora dos planos do Corinthians. O Corinthians chegou a oferecer 2 milhões de reais por mês para o Gabigol e pensa em oferecer isso para o Borré, mas aí está fora dos planos do Corinthians.
Bom, pessoal, sobre o Félix Torres, ele já chegou, já desembarcou, tá? É o mais novo jogador do Corinthians, vai assinar contrato, vai ceder entrevista coletiva, vai aí participar do elenco e já dos treinamentos no CT, tá? Ele é o mais novo jogador do Corinthians, agora falta a linha de frente, né? Como a gente fala lá, os atacantes, os pontas. O Corinthians segue firme no mercado, é um bom time, tá? Já é um bom elenco, apesar de lá na frente ainda necessitar de melhoras, mas eu estou gostando de ver desse Corinthians de 2024. Vamos ver, não vamos sofrer esse ano e a gente vai para cima tentar ganhar alguma coisa com certeza. Eu volto aqui na próxima, um grande abraço, se inscreva no canal e vai Corinthians!